Bom dia. Começo por agradecer o honroso convite que me foi dirigido pela doutora Maria Sofia Santos para intervir no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Espero que as reflexões que venho partilhar convosco sejam úteis. Escolhi um tema que me parece ser relevante para estudantes e investigadores. As principais normas de referenciação da American Psychological Association. Em português, elas são geralmente designadas normas APA. Vou incidir a atenção na mais recente edição destas normas, a 7ª edição, disponibilizada em 2020. As normas de referenciação são conjuntos de diretrizes que visam uniformizar a maneira como se citam excertos textuais e se mencionam obras e investigadores em trabalhos académicos. Elas estabelecem parâmetros que têm como objetivo identificar de forma inequívoca os recursos consultados e citados. Entre as várias razões por que estas normas são atualmente muito relevantes, vou destacar duas. Por um lado, na investigação científica é indispensável dar o devido crédito a pesquisas previamente realizadas e que contribuem para avanços relevantes no conhecimento. A referenciação bibliográfica reflete essa exigência ética. Por outro lado, da referenciação bibliográfica depende a bibliometria, que se concretiza na contabilização de citações das pesquisas. E a bibliometria constitui hoje um fator decisivo na avaliação dos docentes e investigadores, dos centros de investigação e das instituições de ensino superior. A adoção de normas de referenciação nas publicações permite aferir o impacto de uma pesquisa e, desse modo, elas configuram um mecanismo que ajuda a certificar o maior ou menor reconhecimento dos investigadores e dos seus contributos para a ciência. A normalização das referências bibliográficas é, por isso, um assunto valorizado e levado muito a sério no meio científico e académico. Há múltiplas normas de referenciação disponíveis. No slide projetado constam 5 exemplos. As normas portuguesas 405, ou NP 405, são da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade. Ainda no mundo lusófono, merecem destaque as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou normas ABNT. No mundo anglófono e nas publicações de circulação internacional, destacam-se as normas APA, que são da responsabilidade da American Psychological Association, e o estilo Chicago, proposto pela Universidade de Chicago. Nestes 4 casos, as referências que ocorrem no corpo do texto são do tipo autor-data, porque apenas se indica o apelido do autor e o ano de publicação. Quando se adota o tipo autor-data, no final dos textos, as referências são ordenadas alfabeticamente. O estilo Vancouver designa um outro conjunto de normas de referenciação. Em contraste com as 4 normas já referidas, o estilo Vancouver adota o sistema autor-número. Isso significa que, ao longo do texto, cada referência é numerada segundo a ordem de ocorrência. E no final do texto, elas são ordenadas de acordo com o número que lhes foi atribuído. A listagem final segue, portanto, uma ordenação de tipo numérico, e não de tipo alfabético, como sucede nas outras 4 normas. Vejamos agora em que aspectos podem diferir as várias normas de referenciação. Neste slide são apresentadas 2 referências da mesma publicação, segundo as normas APA e a NP 405. Um dos aspectos mais relevantes em que há diferenças diz respeito à seleção e à ordenação das informações. As normas APA exigem a indicação de todos os autores da publicação até um máximo de 20. A NP 405 prevê 2 situações diferentes. Quando a publicação tem até 3 autores, todos devem ser explicitados.
Se tem mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro e acrescenta-se a locução latina abreviada et al., que significa e outros. Por outro lado, de acordo com a 7ª edição das normas APA, já não deve constar o local de edição. Além disso, enquanto nas normas APA o ano de publicação é indicado após os autores, na NP 405 é referido após a indicação da editora. No caso de recursos disponíveis online, as normas APA não requerem a data de consulta. As normas também diferem nas formatações a nível da edição de texto. Refiro-me neste caso ao uso de destaques vários. As normas APA prevêem que o título da publicação seja destacado em itálico. A NP 405 permite 3 destaques diferentes: o negrito, que consta da referência projetada, o sublinhado ou as aspas. Também há divergências quanto ao uso de sinais de pontuação. As normas APA usam a vírgula e o ponto final, além dos parênteses curvos que são utilizados para destacar o ano de publicação. A NP 405, além da vírgula e do ponto final, serve-se também do ponto e vírgula, do travessão, dos 2 pontos e dos parênteses retos, como se pode comprovar na referência indicada. Por fim, nas normas APA usa-se inicial maiúscula no último apelido. Os nomes próprios e outros apelidos de cada autor são abreviados. Na NP 405, o último apelido consta em maiúsculas. Os nomes próprios e os restantes apelidos de cada autor ocorrem por extenso. Como facilmente se comprova, não é propriamente adequado dizer que certas normas são melhores do que outras. O importante é que, usando qualquer uma delas, se possa identificar de forma clara e inequívoca o recurso bibliográfico consultado num trabalho de pesquisa e que uma dada norma seja usada de forma coerente em cada trabalho, sendo aplicada a todas as referências que dele constam. No seio do mesmo trabalho, não é aceitável seguir uma norma para referir um dado recurso e outra norma para indicar uma outra publicação. Vamos agora refletir sobre 2 tipos de referenciação: as referências que ocorrem ao longo do texto e as referências que são listadas no final do texto. As referências que ocorrem ao longo do texto são designadas citações no texto. Uma citação transcreve ou reproduz as ideias manifestadas numa publicação. Há 3 tipos de citações no texto. Nas citações diretas, transcreve-se literalmente um excerto do texto original. Nas citações indiretas, reproduz-se as ideias do texto original usando as nossas próprias frases e palavras. Nas citações de citações, transcreve-se um excerto de um dado texto que foi citado num outro texto. Isso acontece quando só temos acesso a uma fonte secundária e não ao texto original. A tabela projetada sistematiza algumas diferenças relativas à maneira como os autores devem ser indicados no corpo do texto. Há diferenças entre a citação entre parênteses e a citação em narrativa. A seguir serão apresentados alguns exemplos para se compreender melhor estas diferenças que, em alguns casos, são subtis. A citação direta breve consiste na transcrição literal de um excerto que contém até 40 palavras. Numa citação direta breve, o excerto citado ocorre sempre entre aspas. No slide projetado, o mesmo excerto é transcrito entre parênteses e em narrativa. Entre parênteses devem constar os apelidos dos autores, separados pelo I comercial, o ano de publicação do recurso em causa e a página de onde foi extraído o excerto citado. Em narrativa devem constar as mesmas informações, os apelidos dos autores fora dos parênteses e, entre parênteses, o ano de publicação e o número da página. Uma diferença relevante reside no uso de I comercial ou da conjunção copulativa I. Na citação entre parênteses utiliza-se o I comercial, enquanto na citação em narrativa se deve usar a conjunção I. A citação direta extensa consiste na transcrição literal de um excerto que contém mais de 40 palavras. Quando se faz uma citação direta extensa, o excerto citado ocorre sem aspas
e destacado do resto do texto num parágrafo distinto. Também é geralmente editado num tamanho de letra inferior. Estas citações devem constar num novo parágrafo recuado em relação ao corpo do texto, como se mostra no slide projetado. No primeiro caso, a referência ocorre entre parênteses, no final do excerto citado. No segundo caso, o apelido do autor fora dos parênteses e o ano de publicação entre parênteses introduzem a citação. E no final, consta também entre parênteses a página de onde foi extraída. As citações indiretas correspondem aos casos em que se reproduz os conteúdos de uma dada fonte usando palavras e frases nossas. Constituem, portanto, paráfrases. Nas citações indiretas entre parênteses, a referência aos autores e ao ano de publicação da obra ocorrem, como se vê no primeiro exemplo projetado no slide. Apresenta-se os conteúdos relevantes e, no final, indica-se os autores e o ano de publicação entre parênteses. Em narrativa, a citação indireta inclui a referência aos autores fora dos parênteses e a indicação do ano de publicação entre parênteses. Nestes casos, não é necessário referir as páginas exatas em que constam os conteúdos. As citações de citações consistem na transcrição literal de uma citação direta encontrada numa fonte que não a original. Trata-se, portanto, de uma citação de fontes secundárias e não de fontes primárias. A necessidade de recorrer a citações de citações advém de não se conseguir ter acesso ao texto original. No formato entre parênteses ocorre a citação entre aspas e no final refere-se sucessivamente o autor e o ano de publicação em que o excerto foi originalmente atestado. A seguir, insere-se citado por e acrescenta-se o autor, o ano de publicação e a página do recurso em que se encontrou esse excerto citado por um outro autor. Todos estes elementos estão entre parênteses. No formato narrativo, associa-se à citação o autor e o ano de publicação do recurso em que o excerto, assinalado entre aspas, foi originalmente atestado. No final e entre parênteses, indica-se citado por e acrescenta-se o autor, o ano de publicação e a página do recurso em que se encontrou o excerto. Agora vamos tratar das referências bibliográficas que são listadas no final dos trabalhos académicos. As referências que constam ao longo de um texto são abreviadas porque servem para o leitor identificar a referência que consta na lista de bibliografia. A referência completa, com todas as informações indispensáveis, ocorre apenas no final do texto. A seguir serão apresentados formatos de referenciação previstos pelas normas APA relativamente aos seguintes recursos: livro, capítulo de livro, artigo em publicação periódica ou revista científica, tese de doutoramento ou dissertação de mestrado, sítio web. Quando se pretende elaborar a referência de um dado recurso, é decisivo identificar previamente o tipo de recurso em causa, para que possamos saber que informações devem ser indicadas. Comecemos por sistematizar as regras relativas à apresentação dos autores. Quando não é possível recuperar o autor do recurso, a referência inicia-se com o título do texto a que se segue a data de publicação entre parênteses. Se o recurso tem um único autor, deve indicar-se o último apelido, com a inicial maiúscula, e a seguir a inicial do nome próprio e de outros apelidos. Quando o texto possui dois autores ou mais, procede-se da mesma maneira, acrescentando sucessivamente os apelidos, por extenso, e a inicial dos nomes próprios e dos restantes apelidos. A anteceder o apelido do último autor, deve constar o chamado I comercial. Este procedimento é adotado sempre que o recurso tem entre 2 e 20 autores. Nos casos em que o texto tem mais de 20 autores, são indicados os primeiros 19 da maneira como atrás se referiu. A seguir, coloca-se reticências,
Elas assinalam que há um número indeterminado de autores que não é manifestado na referência. Por fim, acrescenta-se o i comercial e refere-se o último autor. Quando o autor é uma entidade, deve-se indicar a respectiva designação por extenso, e nunca de forma abreviada, a que se segue o ano de publicação colocado entre parênteses. Vamos agora explicitar de forma pormenorizada os elementos que devem integrar cada referência em cada tipo de recurso que atrás listamos. Começamos por detalhar as referências relativas a livros. As informações que devem constar nas referências que identificam livros são as seguintes: o apelido e as iniciais dos nomes próprios e de outros apelidos, o ano de publicação entre parênteses, o título do livro em itálico, outras informações, como o número da edição, a identificação dos tradutores ou o número de volume, devem ocorrer após o título e entre parênteses. Também se insere a editora e o endereço web, caso se trate de um documento digital. Vejamos alguns exemplos. Na linha A consta um exemplo sem autor. Em primeiro lugar, ocorre o título da obra, destacado em itálico, seguido de uma informação acrescida relativamente ao número da edição e o ano de publicação, que se insere sempre entre parênteses. Termina com a indicação da editora. Na linha B, apresenta-se uma referência de livro com um autor. Ocorre o respectivo apelido, com a inicial maiúscula, e as iniciais dos nomes próprios. Segue-se o ano de publicação entre parênteses. Depois, o título e o subtítulo do livro em itálico. O subtítulo de qualquer publicação inicia-se sempre com inicial maiúscula, independentemente do sinal de pontuação que o anteceda. Por fim, consta a editora. No primeiro exemplo da alínea C, Cunha e Sintra, indica-se a referência de um livro com dois autores. Ocorre o apelido do primeiro autor, com a inicial maiúscula, e a inicial do seu nome próprio. Insere-se um i comercial e segue-se o apelido do segundo autor, bem como a inicial do seu nome próprio. Depois ocorre o ano de publicação entre parênteses e o título em itálico. Aqui acresce uma informação acerca do número da edição. Esta informação ocorre imediatamente após o título e é colocada entre parênteses. Por fim, consta a editora. No segundo exemplo da alínea C, Caeles, Barbeiro e Santos, apresenta-se a referência de um livro organizado por 3 autores. Sucedem-se, portanto, os apelidos e as abreviaturas dos nomes dos autores. O último é antecedido de I comercial. Depois insere-se a informação abreviada de organizadores, que ocorre entre parênteses, antes do ano de publicação, também entre parênteses. Segue-se o título e o subtítulo do livro, destacados em itálico, por fim, a editora e o endereço web. Note-se que este endereço não é precedido de qualquer indicação. As normas APA previam na 6ª edição que se escrevesse retirado de, antes de mencionar o endereço web, mas essa indicação foi suprimida nas normas da 7ª edição. No terceiro exemplo da alínea C, Raposo e outros, apresenta-se a referência de um livro organizado por 5 autores. São indicados os apelidos e as abreviaturas dos nomes de cada um deles, sempre separados por vírgulas, e antes do apelido do último autor ocorre o i comercial. Depois coloca-se a indicação abreviada de organizadores, entre parênteses, e o ano de publicação, também entre parênteses. A seguir, o título da obra, em itálico, e uma outra informação entre parênteses, o número total de volumes da publicação. A referência termina com a editora. Por falta de espaço, não se indica um livro com mais de 20 autores, mas recordo que um exemplo deste género foi já anteriormente apresentado quando se mostrou como devem os autores ser referenciados. Por fim, na linha D, apresenta-se um livro da responsabilidade de uma entidade. No início consta a designação dessa entidade, seguida do ano de publicação entre parênteses. Depois ocorre o título, destacado em itálico, e o endereço web em que o documento está disponível. Os sinais de pontuação usados merecem particular atenção. As vírgulas usam-se para separar os apelidos e os nomes dos autores.
Nas referências de fim de texto antes do i comercial ocorre sempre uma vírgula. Os pontos finais separam o ano de publicação do título da obra, assim como o título da editora. Podem ainda separar o título do subtítulo. Os parênteses individualizam o ano de publicação e há algumas informações que podem ocorrer a seguir ao título, como o número da edição. Vejamos agora as informações que devem constar nas referências de capítulos de livros. O apelido e a inicial do nome próprio e de outros apelidos dos autores, o ano de publicação, entre parênteses, o título do capítulo, em letra redonda, a indicação IN, seguida da inicial do nome do organizador e do seu apelido, e, caso se justifique da indicação abreviada de editor, organizador ou coordenador, o título do livro, em itálico, outras informações, a indicação PP, seguida do número das páginas inicial e final do capítulo, estas informações são colocadas entre parênteses, o editor e o endereço web, no caso de documentos digitais. Neste slide são apresentadas várias referências de capítulos de livros. Na linha A consta o exemplo com um autor. Ocorre o apelido e a abreviatura dos nomes próprios do autor, a que se segue o ano de publicação entre parênteses. Após o ponto final, consta o título do capítulo em letra redonda, ou seja, sem qualquer destaque. Depois acrescenta-se a indicação IN, com a inicial maiúscula, a abreviatura do nome próprio do editor da obra e o seu apelido, e segue-se a indicação abreviada de editor, colocada entre parênteses. Então, insere-se o título da obra, em itálico, e entre parênteses refere-se às páginas ocupadas pelo capítulo. Por fim, indica-se a editora da publicação. Os dois exemplos relativos à linha B seguem este modelo de referenciação, mas incluem 2 ou mais autores do capítulo. Faço notar que, no caso dos capítulos de livros, se inclui a indicação IN, com a inicial maiúscula, antes de referir os autores ou editores da publicação. Além disso, a menção das páginas consta entre parênteses e inclui a indicação PP. A ordem de ocorrência do apelido e do nome próprio é diferente quando se trata dos autores do capítulo e quando se trata dos autores da obra em que o capítulo se insere. Nos autores do capítulo, adota-se a ordem apelido seguido de abreviatura do nome próprio. Nos autores da obra em que o capítulo se insere, ocorre primeiro a abreviatura do nome próprio e só depois o respectivo apelido. Veja-se a ordem de ocorrência destas informações na referência Pereira e Cardoso. Quando são indicadas como autoras do capítulo, consta em primeiro lugar o último apelido e só depois a abreviatura do nome próprio e de outros apelidos. Quando são referidas como autoras da publicação em que se insere o capítulo, constam em primeiro lugar o nome próprio e outros apelidos abreviados e só depois o último apelido. Além disso, repare-se que o ano de publicação e o título do capítulo são separados com um ponto final, mas entre os apelidos dos autores ou editores da obra e o respectivo título usa-se uma vírgula. Trata-se de diferenças muito subtis a que o investigador deve prestar atenção quando elabora a lista de referências bibliográficas. Agora incidiremos a atenção nas informações que devem constar nas referências de artigos em publicações periódicas ou revistas científicas. O apelido e a inicial do nome próprio e de outros apelidos, o ano de publicação entre parênteses, o título do artigo em letra redonda, o título da revista em itálico, o volume e, caso exista, o número da revista. O volume é destacado em itálico, enquanto o número ocorre em letra redonda e entre parênteses. O número das páginas inicial e final do artigo, sem a indicação PP, e o endereço web, caso se trate de um documento digital. Vejamos alguns exemplos de referenciação. Na linha A consta uma referência com um autor. Ocorre o apelido e a abreviatura dos nomes próprios da autora
e a seguir o ano de publicação entre parênteses. Depois insere-se o título do artigo em letra redonda e, separado por um ponto final, o título da revista destacado em itálico. Após a vírgula, refere-se o volume da revista, também em itálico, e o número, entre parênteses e em letra redonda. Depois são indicadas as páginas ocupadas pelo artigo. Por fim, caso se trate de um documento digital, refere-se o endereço eletrónico em que está acessível. Nos dois exemplos da alínea B constam referências com 2 ou mais autores. Em contraste com o que vimos acerca da referenciação de capítulos de livros, as páginas dos artigos em publicações periódicas não são antecedidas da indicação pp, que é a abreviatura de páginas. Também não ocorre a indicação in, como vimos no caso dos capítulos de livros. Vejamos agora que informações devem constar nas referências de teses de doutoramento e dissertações de mestrado. O apelido e a inicial do nome próprio e de outros apelidos, o ano de publicação, entre parênteses, o título da tese ou dissertação em itálico, as indicações tese de doutoramento ou dissertação de mestrado, entre parênteses retos, a indicação não publicada, entre parênteses retos, apenas no caso de se tratar de uma versão impressa, o nome da instituição que concedeu o grau, que ocorre entre parênteses retos no caso de se tratar de uma versão digital ou fora dos parênteses caso seja um documento impresso, a designação do repositório em que o documento está disponível, no caso de se tratar de um documento em versão digital, e o endereço web também, caso se trate de um documento digital. Estes dois exemplos deverão ser suficientes para esclarecer as diferenças entre versões digitais e impressas. Na alínea A consta a referência de uma tese de doutoramento em versão digital. Ocorre o apelido e a abreviatura dos nomes próprios da autora, a que se segue o ano de submissão, entre parênteses. Depois indica-se o título da tese em itálico. Após um ponto final, refere-se o género do documento, tese de doutoramento ou dissertação de mestrado, e o nome da instituição que concedeu o grau académico. Estes dois elementos são colocados entre parênteses retos. Por fim, indica-se o nome do repositório em que o documento está disponível e o endereço web do documento. Na linha B consta a referência de uma dissertação de mestrado em versão impressa. As diferenças residem nos seguintes elementos. Na referência da versão impressa consta a indicação não publicada entre parênteses retos e fora dos parênteses ocorre o nome da instituição que concedeu o grau académico. Na versão digital, como vimos, o nome da instituição que concedeu o grau académico ocorre entre parênteses retos e não consta a indicação não publicada. Além disso, na versão digital, constam o nome do repositório e o endereço web em que o documento está acessível. Estas informações não ocorrem na referência da versão impressa. Vejamos agora as informações que devem constar nas referências de sítios web. O apelido e a inicial do nome do autor ou a designação da entidade responsável pela página, o ano de publicação, entre parênteses, em páginas cujos recursos mudam regularmente, como os jornais, pode indicar-se o ano, o mês e o dia, o título do recurso, em itálico, o nome do sítio web e o endereço web. Vejamos os exemplos seguintes. Na linha A constam os apelidos e os nomes abreviados dos autores, seguidos da data em que o texto foi disponibilizado online. Depois ocorre o título, destacado em itálico, e o nome da entidade que o disponibilizou, em letra redonda. Por fim, insere-se o endereço eletrónico do recurso. Na linha B, indica-se a entidade responsável pelo texto, seguida da data. Depois ocorre o título da página, destacado em itálico. E, por fim, o endereço eletrónico. Na linha C, refere-se o autor do texto e, entre parênteses, segue-se a indicação SD, que significa sem data. Deve ocorrer esta indicação sempre que não seja possível recuperar o ano de publicação de um dado recurso. Depois, insere-se o título do texto, em itálico, o nome do sítio web e, por fim, o endereço eletrónico.
Quase a concluir esta intervenção, vou relembrar as principais diferenças que foram introduzidas na 7ª edição do Manual das Normas APA. Em relação às citações no texto, simplificou-se a referência abreviada de textos que têm 3 autores ou mais. Nestes casos, logo na primeira referência consta o apelido do primeiro autor, seguido de et al. E do ano de publicação. Quanto às referências que são listadas no final do trabalho, deixou de ser necessário incluir o local da edição. Além disso, anteriormente eram mencionados apenas 7 autores de um dado recurso e omitiam-se os restantes. Agora são indicados os apelidos e os nomes abreviados de 20 autores, sendo os restantes omitidos. Por fim, o endereço eletrónico ou URL já não é antecedido pela indicação recuperado de. Em suma, pode dizer-se que nesta 7ª edição das normas APA se procurou, na maioria dos casos, simplificar a referenciação, suprimindo informações que podem ser omitidas sem prejuízo de se identificar o recurso. Em sentido inverso, na indicação dos apelidos dos autores na referência final, aumentou-se o número de autores que são mencionados. Eram 7 e agora são 20 no máximo. Vou terminar a minha intervenção com este slide, em que são indicadas publicações em língua portuguesa sobre as normas APA, 7ª edição. Elas podem ser úteis quando é necessário esclarecer alguma dúvida que subsista sobre a maneira como se deve referenciar um dado recurso. Espero que as reflexões que partilhei sejam úteis e muito obrigado, agradeço a vossa atenção. Despeço-me com amizade até uma próxima oportunidade. Bom dia.